Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Marcel Sartori e você está no Digitalizando Igrejas. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às nossas bases de dados, mas hoje a gente vai ver como nós podemos personalizar. Se você não viu como a gente cria uma base de dados, dá uma olhadinha no vídeo que está aqui no card para que você possa criar a sua base aí junto com a gente e fazer a personalização dela. Essa personalização das nossas bases de dados vai permitir que a gente tenha uma visibilidade melhor do nosso conteúdo, né, de tudo que está armazenado dentro dessa base de dados, inclusive mostrar isso de uma forma um pouco mais prática no nosso dia a dia. No próximo vídeo a gente vai ver como que nós podemos criar painéis colocando foto de pessoas, né? Então criar um painel para liderança, painel para os nossos ministérios, com todas as informações que são pertinentes para esses conteúdos. E sem demorar muito, vamos para a tela do nosso computador para a gente ver como que nós podemos criar personalizações dessas bases de dados. Bom pessoal, então aqui na nossa base de dados, né, a gente já está vendo aqui todas as informações que a gente cadastrou no nosso último vídeo. Então se você não criou ainda, vai lá no último vídeo, cria essa base de dados aí para você. A gente já viu como a gente faz as personalizações básicas, né, mudar ali os ícones, alterar o título das nossas propriedades. A gente vai ver hoje como a gente pode alterar algumas coisas, como por exemplo a ordenação, como que eu posso filtrar informações e como eu posso criar novas visualizações. O que são as visualizações? Visualizações é pegar a mesma informação e tornar ela de uma forma diferente. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo esse controle de cultos como uma tabela, correto? Mas a gente pode criar, por exemplo, um calendário e ele vai gerar o calendário mensal e no dia que nós colocamos aqui que a data do culto aconteceu, ele vai automaticamente aparecer para a gente. Então, pessoal, como que a gente faz para, por exemplo, criar uma nova visualização, uma nova forma de ver essas informações aqui do nosso culto? Eu posso vir aqui, ó, clicando ao lado da minha primeira visualização, que geralmente é chamada de tabela, eu posso clicar e nesse mais escolher uma forma com que ele vai aparecer. Então nós temos aqui visualizações vazias, que vai ser basicamente uma página em branco para você trabalhar. Nós temos o padrão de tabela, que é esse padrão que nós estamos usando aqui no vídeo já. Nós temos a opção de quadro, onde ele vai listar para a gente como se fossem quadros que eu consigo arrastar. Gráfico, então se você quiser fazer um gráfico de quantos cultos você teve no ano, quantos cultos foram a série Conhecendo Deus, quantos cultos o pastor Moisés pregou e assim por diante, você pode organizar essas informações por gráficos, tá? Isso é bastante interessante. Nós podemos organizar por listas, cronogramas, calendários e uma galeria, tá? Essa parte de formulário a gente vai ver mais para frente, mas ela é muito legal. Então aguarda que a gente vai ter vídeos sobre formulários aqui do Notion. Então nesse exemplo aqui, a gente vai criar uma visualização de calendário. Então o que eu vou fazer? Vou simplesmente dar um clique aqui em calendário. E olha só o que vai acontecer. Aquela minha tabela foi alterada por um calendário. E aonde eu tinha a informação da data, então aqui ó, domingo, dia 26, domingo, dia 2, ele trouxe para mim o nome da palavra, ok? Nós vamos ver agora como nós podemos personalizar isso. Nessa janelinha que abriu aqui de nova visualização, eu consigo escolher um ícone para essa minha visualização. Nesse caso aqui eu vou deixar essa de calendário mesmo. E aqui o nome da minha visualização. Então você vai digitar o nome que você deseja. Eu vou colocar aqui calendário. Aqui eu já consigo colocar, por exemplo, ó, mostrar o título da base de dados, que é esse título aqui, tá? Se você não quiser que ele apareça ali, você pode tirar, ele já vai ficar diretamente o mês. Você pode ajustar os títulos de páginas, que ele vai fazer, se você reparar, ó, presta atenção aqui no quarta 29, ele vai aumentar um pouquinho para igualar de todas as suas visualizações, tá? Você vai escolher que campo ele vai usar, obviamente para você
organizar essas informações dentro de um calendário. Nesse caso, a gente vai usar a propriedade data do culto, porque é a única data. Se você tivesse várias datas, por exemplo, você tem lá a data do pastor, e a data de aniversário e a data que ele foi ordenado. Você pode escolher para, por exemplo, essa propriedade de visualização de calendário ser o calendário de aniversários do seu pastor. Então você vai ter tudo isso organizado num ano. Isso também é bem legal. Você pode escolher para o calendário ser exibido como mês ou como semana, tá? Então fica aí a seu critério. Eu vou deixar o meu como mês. Exibir finais de semana, afinal nós somos igreja e igreja trabalha nos finais de semana. Se você fosse trabalhar de segunda a sexta, você poderia tirar essa opção. Ele iria criar só 5 dias aqui do seu calendário, tá? Em abrir páginas em, você pode ter 3 opções, que são modo lado a lado. Então você vai dar um clique, por exemplo, no culto, e ele vai abrir ao lado aqui essa informação. Modo centralizado, onde quando eu der um clique aqui sobre o culto que eu quero ver as informações, ele vai abrir uma janela no meio, ou página inteira, tá? Eu vou deixar aqui modo centralizado, que é o padrão. E se eu quero ou não exibir um ícone da minha página. Como no caso aqui a gente não colocou ícones, ele não vai mostrar nada pra gente. Vou dar aqui um concluído. Então a primeira etapa do nosso calendário aqui agora de visualização desses cultos já está feita. Vou voltar aqui para o mês de janeiro. E olha só, todos os meus cultos de janeiro estão aqui. Clicando em tabela, eu volto para aquela tabela e aqui em calendário eu agora tenho a mesma informação, porém numa visualização diferente, tá? Aqui ele abrir página em, ele funciona como? Olha só, eu vou clicar aqui, e ele vai abrir para mim essa janela, onde eu tenho todas as informações daquele culto. Cliquei fora, ele vai fechar. E como que eu altero isso? Se eu quiser, por exemplo, jogar lado a lado ou a página inteira, eu volto aqui, nesses 3 pontinhos, né? E clico novamente em layout. Você vai ver que é a mesma paginazinha que a gente estava alterando. E aí você pode vir aqui e colocar, por exemplo, lado a lado. Vamos ver o que acontece? Cliquei aqui em quem é. Você percebe que agora a minha página foi recolhida e ao lado aqui eu tenho as informações do meu culto. Vou fazer isso agora com aquela terceira opção. Vou voltar aqui, opções, né? Layout, e vou mudar aqui a abrir páginas em página inteira. Quando eu clicar aqui agora, ele vai abrir para mim numa nova página. Então isso vai depender do conteúdo que você está utilizando. Se você for utilizar um conteúdo muito rico em recursos, com imagens, vídeos, talvez essa opção de abrir numa página inteira faça mais sentido, tá? Mas eu, particularmente, nesse caso aqui, vou usar para ele abrir realmente no modo centralizado, ok? Então vou deixar ele aqui. Mas aqui, por exemplo, ele está mostrando para mim apenas o título da mensagem do pastor, né? Se a gente abrir aqui, a gente vai ver que eu tenho as informações do culto, né? Eu tenho a data, o nome da programação, a série, quem foi o pastor, o número total de presentes e assim por diante. E quando eu venho aqui na minha visualização de calendário, eu não tenho essas informações, mas existe uma forma de mostrar. Tá? Então você vai vir aqui novamente nas opções, né, de edição, e agora você vem aqui na opção propriedades. Você vai perceber que todas aquelas propriedades que nós criamos estão sendo mostradas aqui. Eu vou escolher aqui, por exemplo, data do culto. Olha só o que acontece, ele exibe essa informação para mim. Então você pode exibir todas as informações da sua propriedade, tá? Data do culto eu vou tirar, porque eu já tenho, teoricamente, essa informação aqui, né? Então eu sei que foi quarta, 29 de fevereiro, que esse culto aconteceu. Mas eu quero saber, por exemplo, o nome da minha programação. Então eu clico, ele vai subir aqui para cima, e eu tenho a opção quarta-feira agora aparecendo, e culto dominical nos cultos de domingo. Se eu quiser saber que pastor que pregou, eu posso dar um clique aqui, foi o pastor Moisés, pastor Roberto. Quantas pessoas no total estiveram? Olha lá,
341, 619 e assim por diante. Não quero mais ver essa informação, quero tirar. Basta clicar aqui sobre o olho que ela vai desaparecer. Eu quero ver, por exemplo, a série da mensagem. E aqui eu vou ter agora essas informações. Passando o mouse aqui em cima desses pontinhos, você vai perceber que o cursor do mouse ele vai mudar, né? Então eu posso alterar essas informações. Olha só, se eu quiser, por exemplo, colocar a série antes do nome do culto, eu posso só clicar e arrastar. Se eu quiser deixar o nome da programação primeiro, ó, ele vai ficar dessa forma, tá? Então, aqui na parte de propriedades, você vai ter como mostrar ou remover essas informações. E isso sempre vai alterar para todas as informações ou para todas as páginas que a gente tem dentro dessa visualização. Outras opções que a gente tem aqui de personalização. Nós podemos ordenar as informações, então eu posso, por exemplo, colocar como ordem alfabética o nome dos pastores, ordem de data. Obviamente, como é um calendário, vale mais a pena a gente colocar como ordem de data. Mas se eu tivesse vários eventos no mesmo dia acontecendo, eu poderia escolher um dos campos, né, uma das propriedades, para ser a lista que ele iria mostrar para mim. Então, digamos que eu tivesse 4 cultos diferentes, com nomes, né, títulos diferentes, eu poderia mostrar e dentro desse, por exemplo, domingo dia 5, ele iria aparecer esses 8 cultos ordenados da forma que eu quisesse aqui. Outra coisa que a gente tem são os filtros, que eu posso escolher, por exemplo, um pastor e dizer aqui, ó, que o pastor tem que conter Marcos. Você vai reparar, ó, que as outras propriedades aqui, as outras páginas da minha base de dados que não tem pastor Marcos, não vai aparecer, né? Então, isso pode ser muito útil, dependendo do tipo de propriedade que você está utilizando. E aqui, ó, esse botão de filtro, ele está aqui sempre disponível para a gente em todas as bases de dados, tá? Então, basta você dar um clique aqui, você pode adicionar o filtro ou, nesse caso, a gente pode excluir. Todas as informações vão voltar para cá. Importante, isso não exclui a sua informação, isso apenas filtra. Então vai mostrar o que você está pedindo e vai esconder o que não faz mais sentido. Uma outra coisa que você pode fazer aqui é agrupamento de informações. Então como que você pode, por exemplo, fazer uma visualização de tabela contendo outros agrupamentos? Eu vou criar aqui uma nova visualização, vou clicar então aqui no mais e vou escolher a opção tabela. Aqui na minha tabela eu vou colocar assim, ó, séries. Por quê? Porque eu vou agrupar os meus cultos por séries que eles foram elaborados, né? Pelas palavras e assim por diante. Vou manter as informações aqui como já estão, né? Depois a gente pode personalizar isso, então eu vou dar um concluído. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, olha. Uma outra opção que não está disponível em calendário, né, na visualização de calendário, é a opção agrupar. Eu vou clicar sobre ela e vou escolher aqui série de mensagens. Olha só o que vai acontecer. Ele vai agrupar agora para mim todas as mensagens da série Conhecendo Deus e todas as mensagens da série O Poder do Espírito Santo. Tudo isso já ordenado, né? Se eu quiser eu posso alterar, se você observar aqui, ó, tá do culto mais recente para o mais antigo, e eu posso mudar essas informações. Se eu quisesse agrupar, por exemplo, por tipo de culto, eu poderia mudar aqui, ó, nome da programação, e eu teria aí os cultos dominicais e as quartas-feiras, né? Mas no nosso caso aqui eu vou deixar como série porque é o título da minha visualização. Então são as séries. Posso fazer também uma ordenação, então eu quero que os cultos sejam organizados por data crescente ou decrescente. No meu caso aqui eu quero da data mais antiga para mais nova e aqui eu já tenho essa visualização. Posso voltar aqui ou clicar aqui e eu já vou ter uma nova visualização para os meus cultos, né? Uma outra visualização que a gente pode inserir na nossa base de dados é um gráfico. Eu vou clicar aqui, ó, e vir na opção gráfico. Vou digitar aqui
um título para essa minha visualização, então eu vou pôr gráfico, e você vai ver que ele já criou para a gente um gráfico baseado nas séries, ok? Então, o Poder do Espírito Santo teve 4 mensagens e Conhecendo Deus teve 5. Se você quiser alterar isso, basta você clicar aqui em Editar, e em Editar o gráfico a gente vai ter as opções de gráfico. Então eu tenho as barras verticais, horizontais, linha, né? Então ele vai criar um gráfico de linha pra gente, ou um gráfico de rosca, ó, né? Que é o famoso gráfico de pizza lá do Excel. Se eu não quiser, por exemplo, exibir essa série de mensagens, eu posso trocar aqui para, por exemplo, o total de pessoas. Ó, ele vai gerar um gráfico de total. Eu posso alterar, por exemplo, e colocar aqui o nome da minha programação. Então eu tive os quarta-feira e tive o culto dominical. Posso alterar pelos pastores. Então cada pastor desse, ó, pastor Moisés, pastor Roberto, né, e a porcentagem que eles tiveram aqui de culto. Então o pastor Moisés, por exemplo, ó, tá aqui. Quando eu passo o mouse, ele me mostra que aqui é o pastor Moisés, ele pregou em 9,4% dos nossos cultos. Então esses gráficos são muito úteis para mostrar principalmente informações numéricas para a gente. É sempre que a gente vai utilizar? Nem sempre, mas se você fizer um controle financeiro, se você quiser usar, por exemplo, no seu dia a dia para controlar finanças, você vai ter aqui a possibilidade de utilizar uma visualização específica por gráfico. No meu exemplo aqui, eu vou deixar por série de mensagens mesmo. E aí eu tenho o meu gráfico. Então, pessoal, nesse vídeo a gente já conseguiu criar aqui, ó, usando os mesmos dados das nossas tabelas aqui, né? Uma visualização em calendário, uma visualização por série e um gráfico que mostra pra gente todas as séries. Sempre que você alimentar alguma informação nessa base de dados que pode ser em qualquer uma dessas visualizações, eu vou estar alimentando as outras. Então vou citar um exemplo aqui, ó. Vou dizer que no dia 9 de fevereiro a gente teve culto, foi um culto dominical, a série Conhecendo Deus. Vou colocar um título aqui só de exemplo pra gente. Vou falar que foi o pastor Cláudio que pregou. Presentes, visitantes, crianças, voluntários, e a gente tem aqui já o nosso culto cadastrado. Vamos ver se ele apareceu nas outras visualizações? Calendário, olha só, tá aqui o nosso exemplo. Em séries, tá aqui o nosso exemplo. Viu só como é simples? Você pode criar aí na sua base de dados diversas formas de visualizar a mesma informação. Então você pode ver por tabela, você pode ver gráfico, você pode ver como uma galeria, e tudo isso vai ser sempre personalizável da forma que você quiser, mostrando ou removendo propriedades, tudo isso para facilitar o seu trabalho do dia a dia. Gostou do vídeo? Não esquece de compartilhar, deixa seu like aqui para mostrar que você está gostando desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, aquilo que você quer aprender sobre o Notion, e compartilha com todo mundo que pode usar esse conteúdo. Sabe aquele teu amigo da igreja, mesmo que seja aquela igreja menor, manda para ele esse vídeo, porque eu sei que com certeza vai ajudar muito aí na organização dessas igrejas. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, porque juntos a gente vai tirar a sua igreja do papel. Deus te abençoe.